Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Ucrânia, a guerra continua, mas vamos falar de paz? Zelensky está pronto para o encontro com Putin na Turquia. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Vladimir Putin sugeriu a Volodymyr Zelensky retomar as negociações de paz interrompidas no final de 2022, sem condições prévias e desde que as conversações se centrem nas causas profundas do conflito. O presidente ucraniano disse que iria a Istambul nesta quinta-feira para se reunir pessoalmente com o seu homólogo russo, como escutámos na abertura deste P24, e acrescenta que a sua proposta de cessar-fogo continua em cima da mesa. Mas a oferta de cessar-fogo a partir desta segunda-feira foi ignorada e a guerra continua, portanto. A Ucrânia foi atacada por mais de uma centena de drones russos e as potências europeias ameaçam agravar as sanções a Moscovo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, como já seria de prever, disse que os ultimatos apresentados pelos líderes da União Europeia para que a Rússia aceitasse um cessar-fogo até segunda-feira à noite eram inaceitáveis. A alta representante para a política externa e de segurança da União Europeia, Kaja Kallas, disse ontem que não pode haver conversas entre as duas partes se a Rússia continuar a bombardear a Ucrânia e se não houver um cessar-fogo, uma posição que foi secundada por vários ministros dos negócios estrangeiros dos países membros. Neste episódio, Diana Soller, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova, comenta os avanços e recuos deste processo negocial atribulado. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Diana Soller, bem-vinda a este P24 para falarmos sobre a Ucrânia. Trump sugeriu um encontro em Istambul entre Putin e Zelensky, que eventualmente poderá ter lugar esta quinta-feira. O presidente ucraniano aceitou o desafio, o presidente russo ainda não disse se estaria presente na Turquia ou não. Este processo negocial pode ser acelerado a partir daqui ou não acredita nisso e acha que o impasse vai manter-se por mais tempo? Antes de mais, eu acho que o que desencadeou verdadeiramente o processo negocial foi uma pequena notícia que nós ficámos a saber, em que nos dias em que Xi Jinping esteve na Rússia, a propósito do Dia da Vitória, onde houve mostras de grande amizade entre as potências China e Rússia, Xi Jinping terá avisado Vladimir Putin que a guerra da Ucrânia não se poderia manter indefinidamente e que era preciso encontrar uma paz duradoura, uma fórmula de paz duradoura. Ora, isto está profundamente relacionado com um artigo que espelha a posição do líder chinês relativamente à posição chinesa relativamente à ordem internacional, em que Xi diz claramente que a China e todas as nações de bem, nas quais se deve incluir a Rússia, devem apoiar e aprofundar o sistema das Nações Unidas. Ora, a amizade entre a Rússia e a China é importante para a China, mas é importante até ao momento em que não transtorne, digamos assim, as imposições internacionais que a China quer trazer ao mundo. A China não quer rever a ordem de uma maneira fundamental, pelo menos por enquanto, mas quer reforçar uma ordem não liberal que Xi Jinping entende que tem o coração no Conselho de Segurança das Nações Unidas, na Carta das Nações Unidas, que Vladimir Putin viola continuamente há 3 anos e alguns meses. E, portanto, eu penso que é desencadeado, quando chega à imprensa ocidental, ecos de que Xi Jinping estará a pressionar Vladimir Putin para encontrar uma solução para a guerra. É aí que todo este processo se desencadeia. É aí que, por coincidência ou não, os Estados Unidos, depois de assinarem o acordo de minerais, começam a distanciar-se da Rússia, provavelmente por terem percebido que é indestrutível da perspectiva russa a aliança russo-chinesa e, portanto, um dos grandes objetivos dos Estados Unidos, que é separar a Rússia e a China, não vai acontecer, portanto, só resta o objetivo
de forçar a paz. E, portanto, muda de estratégia, digamos assim, tenta de forçar a Rússia através de maiores cedências à Ucrânia, a que se junta a coligação de vontade europeia que já estava a provar, ou que já estava a funcionar há algum tempo, até para compensar a aparente simpatia da administração Trump pela Rússia, mas que é profundamente reforçada pela tomada de posse do chanceler Merz, que tem uma postura de liderança europeia, que tem uma postura, eu diria, de quase liderança desta coligação, e que vem cheio de vontade de impor à Rússia também a vontade europeia. E neste momento, para terminar, o que me parece é que as vontades da China, dos Estados Unidos e da Europa, juntamente com a da Ucrânia, se encontraram aqui num ponto. Isso fragilizou profundamente a Rússia e eu diria que é aqui que estamos. Portanto, há aqui um ponto de confluência de várias intervenções que poderão ter o mesmo desenlace, que é pressionar ainda mais Putin para que Putin dê um passo em frente. Desse ponto de vista, Zelensky tem uma nova estratégia, não é? Primeiro tivemos um acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia sobre minerais, como referi há pouco. Depois tivemos aquela conversa mais intimista entre Zelensky e Trump no Vaticano. Há aqui uma mudança de estratégia que pode ser mais favorável a Kiev? Eu não vejo propriamente uma mudança de estratégia da parte de Kiev. Eu acho que a Ucrânia sempre tentou, desde o início da administração Trump, enfim, nunca alienar o aliado americano, mesmo tendo em conta ou aquilo que Kiev chama o aliado americano, nós neste momento não sabemos exatamente se é ou não, mesmo tendo em conta aquele tristíssimo momento na Casa Branca de que todos estamos recordados. Acho que foi sempre a política da Ucrânia estar o mais perto possível dos Estados Unidos e simultaneamente dos aliados europeus, na tentativa de os convencer que apoiar a causa ucraniana, cedendo até, enfim, não de uma forma aberta, mas vai-se percebendo que de uma forma velada, a uma série de exigências dos Estados Unidos que culmina no acordo de minerais. Eu acho que a estratégia sempre foi essa. Acho é que houve duas coisas que mudaram. A primeira é que o primeiro acordo de minerais, segundo se sabe, era um acordo de minerais dantesco para a Ucrânia. Era um acordo de minerais que pretendia explorar a Ucrânia como se a Ucrânia também fosse um despojo de guerra dos Estados Unidos. E Zelensky e a sua administração tiveram a coragem de dizer que não assinavam aquele documento e continuaram a negociá-lo até chegarem a um documento que considerassem aceitável, aliviando assim uma tensão evidente que houve entre os Estados Unidos e a Ucrânia até à assinatura desse acordo. O que eu penso que mudou foi a posição norte-americana relativamente à guerra, precisamente pelas razões que apontei, porque em determinada altura a administração, que tinha dois objetivos em relação à Ucrânia, portanto, o de cooptar a Rússia para o lado dos Estados Unidos e o de impor a paz, porque sabemos que Donald Trump tem este desejo de ser um unificador e um pacificador, como disse no discurso de tomada de posse. O primeiro objetivo caiu, mostrou-se impossível. E a administração parece ter percebido isso, não quer dizer que não volte atrás, esta administração é muito instável, há uma latitude de instabilidade que nos faz pensar que as coisas podem voltar atrás, mas pelo menos desde o momento da assinatura do acordo dos minerais, que há relativamente da administração Trump, uma muito maior boa vontade relativamente à Ucrânia e relativamente, no fundo, aos pedidos ucranianos. Portanto, eu diria que não foi a Ucrânia que mudou, foram os Estados Unidos. Acha que os Estados Unidos poderão estar mais próximos de aplicarem sanções à Rússia? Podemos chegar a esse ponto? Eu diria que sim, principalmente através da iniciativa do Lindsey Graham no Congresso. Eu acho que essa iniciativa tem sido bastante ignorada, mas que é muito importante. O Congresso não precisa do Presidente
dos Estados Unidos para aprovar sanções à Rússia e, aparentemente, este pacote de sanções que está a ser preparado no Que Congresso, já que existe, já que o existe, Lindsey Graham já terá feito, não é? mas que poderá ser aprovado no Congresso, aparentemente tem apoio bipartidário. E, portanto, sim, acho possível e até plausível que os Estados Unidos venham dentro de alguns dias, se não houver uma grande contrariedade relativamente ao presidente, porque é importante dizer que Lindsey Graham foi e é um homem de mão de Donald Trump, foi-o durante a administração Biden e continua a ser. Portanto, não só o Congresso tem esta iniciativa, da qual não precisa do presidente para aprovar, como me parece que esta iniciativa não vai contra os desejos do presidente. E, portanto, eu diria que sim, que há uma possibilidade dos Estados Unidos, de alguma maneira, forçarem a Rússia também através desse mecanismo. Agora, eu acho que os Estados Unidos também estão à espera de perceber o que é que vai acontecer relativamente às sanções, por um lado, da Alemanha, que são sanções indiretas e que podem perturbar os aliados da Rússia de uma forma muito significativa, nomeadamente a China, e do 17º pacote de sanções que está a ser preparado pela União Europeia, segundo o porta-voz alemão disse hoje em conferência de imprensa. Portanto, a Rússia já recusou, através de Dmitry Peskov, o cessar-fogo de 30 dias, enfim, não foi um dignitário que o disse, foi um porta-voz, mas de qualquer maneira a recusa de alguma maneira já dificilmente voltará atrás. Portanto, assim sendo, a partir da meia-noite de hoje vai-se começar a dar andamento a um processo sancionatório forte, quer da parte da Alemanha, quer da parte da Europa. Seria desejável para os ucranianos, seria desejável para os alemães e para os europeus que essas sanções fossem completadas com sanções norte-americanas, nomeadamente com um novo ator que é o Congresso. Vamos ver se isso acontece, mas eu acho que há uma possibilidade grande de acontecer. Caso contrário, não teria sido já anunciado que esse pacote existe, não teria sido já anunciado um consenso bipartidário à volta desse pacote, portanto parece-me possível. Para acabar, Diana, o ultimato alemão, e há pouco falava do chanceler Merz com o seu empenho a tentar ser o grande condutor desta coligação de vontades, avançou com este ultimato, que é coisa que o Putin não gosta muito que lhe façam. Desse ponto de vista, o ultimato e as ameaças sanções não podem ser contraproducentes desta fase pré-negocial, por um lado isso, e por outro lado, que eficácia é que elas poderão ter sem o acompanhamento dos Estados Unidos da América? Bom, relativamente às sanções, elas podem ser muito eficientes. Aliás, acabou de ser uma notícia agora mesmo, via cair, a dizer que a Europa vai entregar uma parte significativa dos juros dos bens congelados russos à Ucrânia. Portanto, enfim, de alguma maneira a Europa parece que abriu uma caixa de Pandora, que pode ter alguns efeitos negativos e outros positivos, mas que não parece disposta a fechar. Parece que há um caminho que se abriu e que vai continuar, pelo menos nos próximos tempos. O lado positivo, diria eu, é que, como nós sabemos, a Rússia está num momento em que tem a sua economia civil muito fragilizada. Não se passa fome, enfim, não estamos nesse ponto, mas estamos num ponto em que, segundo, enfim, notícias difíceis de comprovar, mas que não são pouco plausíveis, a Rússia já terá intervencionado um banco por um início de uma crise do subprime, mas as taxas de juros na Rússia estão a 21%, há bens alimentares que têm tido inflações na ordem dos 10%, há alguns até mais, e portanto a Europa percebeu, os Estados Unidos também, mas não têm feito um grande esforço nesse sentido, mas a Europa percebeu que a grande fragilidade russa neste momento passa precisamente pela sua economia civil e, portanto, carregar a Rússia com sanções neste momento será, do meu ponto de vista, uma forma eficaz, enfim, de tentar pelo menos pressionar a Rússia a um acordo. É importante dizer também
e com isto termino, que o maior sancionador da Rússia é efetivamente a Europa, mais até de uma forma até bastante significativa, eu não tenho os números de memória, mas bastante significativa que os Estados Unidos. E, portanto, em matéria de sanções, a Europa tem aqui uma palavra importante a dizer, portanto, carregar nas sanções, até para poder eventualmente reduzi-las em determinada altura do processo negocial, pode ser uma das poucas coisas efetivas, além da liderança mostrada por Merz, que eu acho que tem feito alguma diferença, juntamente com a vontade política do Reino Unido e dos restantes países da coligação de vontade, podem fazer de facto alguma diferença na pressão relativamente à Rússia, porque efetivamente, segundo a esmagadora maioria dos economistas ocidentais, vale o que vale, é evidente, dizem que há uma probabilidade grande que a economia russa entre em default no segundo semestre de 2025, começa precisamente no início de julho, portanto não falta assim tanto. E portanto eu penso que é este o projeto europeu neste momento, além das questões do armamento, de terem prometido armar a Ucrânia de uma forma mais significativa, não sei bem como, não sei onde haverá os meios para isso, mas enfim, veremos. Esta questão das sanções pode ser efetivamente uma questão determinante neste momento. Não seria, por exemplo, há um ano atrás, neste momento pode ser. Diana, foi um prazer ter falado consigo. Obrigado. Muito obrigada. We had very productive talks, and I believe that the venue here on Lake Geneva added great equanimity to what was a very positive process. Acabamos de ouvir o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, a declarar que o seu país e a China chegaram a um acordo para reduzir as taxas aduaneiras. Scott Bessent disse que Washington e Pequim acordaram uma pausa de 90 dias na aplicação das tarifas em vigor de parte a parte. Durante esse período, as taxas serão mais baixas, havendo assim um desanuviamento da guerra comercial. As bolsas agradeceram. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.